houver algumas perguntas, força. Kundalini. A palavra Kundalini vem da raiz Kund, que é mais ou menos a ideia do poder latente e enrolado. Kundalini é uma palavra que tem tido muita fama no Ocidente, portanto há muitos yogas que falam de Kundalini Yoga e o que é que se tenta desenvolver nisso. A ideia é de que existe dentro do ser humano, no fim da coluna vertebral, um poder, uma energia nervosa, e essa energia nervosa e subtil pode subir ao longo da coluna vertebral e atingir os vários chakras e despertar mais uma pessoa. Este Kundalini, muitas vezes é muito mitificado, as pessoas procuram muito esse Kundalini e estão à espera de fenómenos extremamente marcantes ou muito físicos, mas muitas vezes o Kundalini é mais uma experiência bastante subtil. Eu, na minha percepção, eu considero que todas as pessoas que têm um certo Kundalini desenvolvido, é funcionado, portanto é a sua própria energia de consciência e energia de vida, se manifesta na parte sexual, na parte da palavra, na parte dos sentimentos, na parte da cabeça. As pessoas que fazem certas práticas de meditação se concentram mais nisso, podem sentir essa energia subir mais e manifestar-se como grande estado de amor, ou grande posição da cabeça, ou mesmo estes centros de cima da cabeça manifestar-se. É claro que há certo tipo de práticas que se fazem para se desenvolver mais o Kundalini, portanto a pessoa pode respirar profundamente, ter a energia mais tempo, tentar despertar essa energia, pode fazer visualizações em que tenta subir a energia. Portanto, as pessoas devem fazer isso com conta, peso e medida, tentar perceber qual é a sua capacidade de despertar mais o que tem de despertar, não é? Porque às vezes as pessoas, todos nós temos essa experiência que às vezes volta e meia nem conseguimos dormir, é tal a energia que nós temos na nossa cabeça ou qualquer coisa, portanto a pessoa tem que saber perceber bem o que é que deve desenvolver. Mas de facto esta prática do Kundalini tem ligação com o Tantra, não é? Portanto há pessoas que vão procurá-lo também pela parte da relação amorosa, tentarem que isso aconteça mais, esse despertar energético, e pode suceder, não é? De facto, não é das práticas, tal como as retenções de respiração, mais de outras, portanto, pode ser um bocadinho perigosa, não é? Não pode despertar certas coisas às vezes, mas de qualquer forma, acho que uma pessoa volta e meia tentar despertar ao máximo tudo que tem dentro de si, como mais, mas nós chegamos à hora da morte e não ficamos um bocado quilómetros cá embaixo da terra, e portanto, arriscar, volta e meia, convém arriscar. Cada pessoa tem de descobrir qual é a prática melhor para si, se realmente é através da respiração mais Kundalini cá em baixo, ou se é mais do coração, a tentar fazer a aspiração a Deus, ou se é mais o outro espiritual, de tentar criar o controle dos pensamentos e a descida da energia espiritual. Portanto, as pessoas têm que descobrir dentro do seu ser onde é que devem canalizar mais a sua aspiração espiritual. Qual é o papel do mestre espiritual ou guru no yoga, seja em forma de um mestre que segue a nossa própria prática, acompanha a nossa prática e vai apontando os erros e os perigos, ou como fonte direta de uma influência espiritual que seria eventualmente essencial para a própria prática do yoga? Eu fiz uma pergunta, qual é o papel do yoga do mestre? Seja o mestre exterior que nos vai indicando determinado tipo de prática, que vai corrigindo, seja o nível mais elevado do mestre como princípio. No mestre que transmite uma influência espiritual que seria indispensável para a prática do yoga em qualquer situação. Vai passar pela parte da lei e
é uma questão interessante de colocar. De facto, na tradição indiana, geralmente há transmissão de mestre a discípulo e, portanto, as pessoas são iniciadas. Eu estive na Índia 2 anos e tal e, portanto, fui iniciado por vários mestres. Portanto, eles transmitiram as energias deles, a iniciação, o tal mantra, ou a tal palavra, uns com mais efeitos, outros com menos efeitos. Mas, de facto, há linhagens. Uma pessoa pode não estar à espera de nada e pensar este mestre realmente eu não tenho grande relação com ele, mas, de facto, não tem uma ligação invisível com uma tradição muito forte e, de repente, uma pessoa apanha uma experiência muito forte dessa iniciação. As iniciações, de facto, são importantes. Eu acho que o mestre ou instrutor, não é? E neste sentido nós temos que ver sempre, todos nós temos o nosso mestre interior, o tal Antaryamini, o tal nível mais interior, o tal segredos, a tal divindade interna, o tal regente interno. O seu primeiro nível é o mestre, é o guru interno. Na nossa tradição isso é a voz da consciência. Nós conseguimos fazer silêncio e tentarmos ser verdadeiros o mais possível na nossa vida. Nós vamos ouvir essa voz em relação ao cotidiano e em relação às práticas espirituais, mas de facto esta existência de uma cadeia de mestres e de uma hierarquia que liga os seres ainda na Terra, com os seres que já passaram por outro lado, é fundamental. E eu lembro, por exemplo, esse mestre Ramakrishna, que é um dos grandes mestres do século XIX e que tem uma tradição forte, era um mestre de tão grande força que os discípulos, quando ele morreu, acabaram por comer algumas das cinzas do corpo que ele tinha sido cremado para absorverem ainda mais a presença viva dele, ainda que ele dissesse que ele estaria sempre com eles desde que eles fizessem as práticas. Mas de facto há esta comunhão chamada na tradição ocidental, comunhão dos santos, ou o corpo místico da humanidade, ou a tradição galaica portuguesa, que é uma das nossas matrizes, e celta, chamada Santa Campanha, portanto, ou a cavalaria invisível, ou seja, nós estamos ligados com outros seres e muitas vezes estes instrutores e mestres estão ligados com outros seres mais elevados e são canais já muito fortes e podem nos ajudar. Nós temos aqui, por exemplo, São Miguel, o arcanjo São Miguel. Então, muita gente é uma espécie de mestre que as pessoas, volta e meia, apelam em momentos difíceis. Outras pessoas é Jesus, outras pessoas é Santo António. A tradição indiana tem muitos mestres vivos e que vão mantendo verdadeiramente uma tradição com as iniciações que vão dando os seus ashrams, que são estes locais onde há uma possibilidade do pássaro, de estar sentado ao lado do mestre e comungar. De facto, o mestre, ou a pessoa que está viva ao pé de outra, transmite uma vibração que o livro apenas não consegue transmitir facilmente. Ainda que haja pessoas que, pela leitura dos livros, e se façam depois da meditação e tenham sensibilidade, possam também captar as bênçãos e as energias espirituais e avançar no caminho. Mas, inegavelmente, que nós se chama na Índia, que é um princípio também fundamental da espiritualidade indiana, que é o satsanga. Sanga significa agrupamento, sat é verdade, onde houver 2 ou 3 à volta do meu nome, como Jesus disse, eu estarei no meio de vós. Esse princípio de onde há uma convergência entre várias energias, vários seres, para o mesmo objetivo, conhecimento, verdade, aí há mais penetração do mundo espiritual em nós e mais despertar espiritual. Portanto, a nossa coexistência num grupo, ou à volta do mestre ou do instrutor, é claramente benéfica no sentido que a união faz força e, portanto, se há várias pessoas a querer despertar o seu espírito, se elas estão todas a tentar ligar-se com o mundo espiritual, isso cria, inevitavelmente, uma intensificação luminosa nelas, no ambiente, e isso irradia e toca nos seres, toca nos nossos antepassados, toca nos mundos angélicos, e todos esses planos estão em ligação até à divindade e, portanto, é possível que haja maior harmonia, maior iluminação, maior verdade e felicidade na Terra, e para isso estamos nós todos aqui na Terra a tentar desenvolver alguma resistência a sociedades que por vezes se estão a tornar demasiado
vertentes humanitárias demasiado consumistas e, de certa forma, destruidoras de toda a convivialidade, ou de grande convivialidade, numa busca frenética do triunfo ou do lucro, com grandes egoísmos, com grandes fraturas nas sociedades e, portanto, a prática espiritual é fundamental para criar uma maior ligação pelo interior e pela verdade e nas consciência, de forma a que a humanidade tenha mais relação harmoniosa com a natureza, com os seres e com todo o universo. Desculpe lá, só para fazer uma perguntinha simples. Qual é a diferença entre a Kundalini e, digamos assim, o estado vibracional que os brasileiros falam muito? O estado vibracional, ou seja, os brasileiros, antes de fazerem projeção astral, entram em estado vibracional, não é? E depois saem do corpo. A Kundalini acontece a mesma coisa. A pessoa, derivada àquela energia que sobe, também é projetada para fora do corpo. Eu queria saber qual é a diferença entre a Kundalini e o estado vibracional que os brasileiros falam muito. Que é desconhecido no Oriente, esse estado vibracional. Ora bem, de facto, o ser humano, enquanto ser constituído por um corpo, uma alma e um espírito, não é? A tal trindade que todos temos nós, temos soul, alma e espírito, temos essa capacidade de haver uma saída da alma do corpo e alguns de nós têm essa experiência ao longo da vida, seja quando desmaiam, seja em certas operações em que são submetidos a anestesias muito fortes, ou então, através de certo tipo de práticas espirituais, as pessoas podem conseguir sair. Esse é um aspecto que, para muita gente, é importante, não é? Porque dá um sinal claro que existe uma consciência que não é produzida pelo cérebro, não é? Enquanto os nossos grandes cientistas, como por exemplo António Damasio e o mainstream da ciência, considera que a consciência é produzida apenas pelo cérebro, é um episódio, o pensamento é apenas gerado pelo cérebro. Quando uma pessoa tem essa experiência de estar a funcionar fora do corpo consciente, a pessoa tem automaticamente a prova de que tem uma alma, que existe uma vida depois da morte, que existe uma capacidade de produzir. O Kundalini, como energia de base do ser humano e que desperta e que intensifica o corpo espiritual, pode ou não projetar para sair do corpo. A maior parte dos casos na tradição indiana não é isso que sucede e pronto, experiências que muitas vezes que as pessoas podem ter são experiências de mais luz, mais estado de amor, energia muito forte, etc. Em certos casos existe de facto uma coisa parecida com essa, que é a experiência que nós, como consciência, conseguimos estar muito além do nosso corpo. É uma experiência relativamente fácil. Eu fui professor de yoga durante muitos anos, agora não faço tanto professor de yoga físico, e muitas vezes no começo da aula eu podia começar, a certa altura estava a sentir a aula toda. Pronto, era um fenómeno natural, portanto, aí pode ser o Kundalini ou pode ser apenas a nossa consciência passa para a consciência expandida da nossa alma. A nossa alma expande-se muito mais, né? Portanto, o nosso corpo está aqui, mas a alma das pessoas pode estar alongada, meio metro, depende do tipo de aura que uma pessoa tem, da sua inspiração, da sua identificação, e isso, com certos casos, pode provocar essa saída do corpo, mas normalmente não é tanto direitinho. O estado vibracional, eu já li qualquer coisa, e essa vibração que nós temos é de facto fundamental nós tomarmos consciência que temos um corpo energético, temos um corpo vibratório dentro deste corpo físico, e isso é uma prática muito simples, a pessoa pode estar descontraída, sentada, não deitada, tentar apenas sentir a sua dimensão do corpo espiritual vibrante que está dentro do corpo físico. Isso é uma coisa simples, se uma pessoa conseguir entrar nesse nível, vai se sentir bastante regenerado e fortificado, e é um princípio de encaminhamento interior. Depois, em certos casos, pode sair do corpo, mas pronto, não é um fenómeno tão frequente, porque não será assim tão necessário as pessoas seguirem por essa via, mas para certas pessoas que têm mais essa tendência nos sonhos em voarem ou
em saírem mesmo do corpo, isso pode ser um acontecimento. Aqui em geral, o objetivo é despertar o mais possível a nossa luz, a nossa lucidez, a nossa compreensão, a nossa capacidade de coração, de empatia, de compaixão e termos depois uma vida com veracidade e com uma dinâmica de participação no plano divino, no plano cósmico. Existe um plano divino, um plano cósmico que quer harmonia, quer despertar as pessoas, que quer que haja comunhão entre os vários níveis de seres, os vários níveis do cosmos, e para isso todos nós temos que fazer as nossas práticas e a nossa caminhada no caminho espiritual. Eu gosto de ler o céu, o inferno, está tudo na nossa mente. Nós podemos aproveitar de ser está para como é que vocês Sim, pois isso é uma realidade, de certa forma. E nós estamos a ver mesmo isso na própria Igreja Católica, que o próprio Papa já anda um bocadinho a mexer-se sobre esses aspectos, e no século V, por exemplo, o grande mestre Pico della Mirandola, um dos humanistas, que eu provavelmente irei falar na próxima semana, sábado, na apresentação do outro livro sobre o Erasmo e os humanistas. O Pico della Mirandola foi expurgado pela Igreja porque pôs a hipótese de que no fim do mundo todos os seres seriam readmitidos na divindade. No século IV, um dos grandes mestres também do cristianismo, os bispos, também afirmou que o próprio diabo, no fim dos tempos, deveria ser reabsorvido em Deus. Mas também isso foi contado. Hoje em dia a Igreja já está a perder um bocado esse. No Tibete, na Índia, nunca houve um centralismo e houve sempre uma grande liberdade religiosa e, portanto, todos os princípios da polarização e da recompensa que muitas vezes estão por trás dos céus e dos infernos, fazes isto, vais para o céu, fazes isto, vais para o inferno, esses princípios foram muito mais relativizados. Não é? O que é que nós podemos dizer em termos reais? É que, de facto, cada pessoa, quando faz uma coisa má, tem consciência que leva um bocadinho ao inferno, ao purgatório durante algumas horas ou durante algum dia, não é? E uma pessoa que, quando sair do corpo, leva consigo também o que fez e o que não fez. Portanto, nós somos levados para os nossos céus ou inferno. Se haja um princípio de unificação em que, por exemplo, toda a gente que era alcoólica aqui na Terra e que não consegue perder o álcool, pode ser que eles se encontrem todos numa zona do cosmos e estejam lá todos a suspirar pelo álcool e sejam então um inferno coletivo. Portanto, essas são coisas relativas, mas que existe provavelmente céus e infernos. Por exemplo, os céus e infernos das religiões, por exemplo, há muita gente que tem concepção islâmica, há muitos que morrem e que têm aquela concepção do paraíso, com o jardim, com a música e as mulheres, etc. Então, provavelmente eles durante algum tempo vão ver isso até satisfazerem-se e perceberem que aquilo é um bocado ilusório e que não interessa. Por exemplo, os católicos podem ficar no fim em que se estará a tocar em sinos e a fazerem cantos, etc. Mas também isso não servirá. Portanto, tudo isso são estados relativos, mas muitas vezes fundamentais para pessoas que sofreram muito aqui na Terra e pronto, convém mesmo depois passarem no outro lado por níveis para respirarem fundo e carregar a energia da Terra. A tradição espiritual indiana claramente busca transcender o nível dos deuses ou dos céus e mais ainda dos infernos e dos pitrilocas e todas as rakshasas, portanto todas as entidades divinas. A procura espiritual é uma procura de identificação com a divindade suprema e com a divindade interior e, portanto, um estado de liberdade. A tradição budista, que ou tem, como o budismo acabou por desenvolver uma posição em que não acredita muito, ou não acredita que mal, mas acredita no espírito, não é? A tradição indiana geralmente afirma a existência de um espírito individual
individual em cada um de nós. O budismo acabou por, aos poucos, se afastar disso e então, de certa forma, há uma menor valorização de uma vida nos mundos espirituais. Portanto, há o tal Nirvana, que é a tal distinção. Existe, não existe, passou para uma dimensão por causa do budismo. Tradição indiana não. Portanto, tradição indiana tem dois níveis, tem um que são chamados Shivanutas, a pessoa atinge um estado de identificação com o espírito, um estado de ligação com a divindade e funciona como mestre nos planos espirituais. E, portanto, pode aparecer invisivelmente, ajudar aqui a lá e pode sobreviver no tal corpo espiritual existente. E muitas vezes vão exatamente a esses tais purgatórios, onde as pessoas estão muito ainda presas com o corpo, né? Geralmente a maior parte das pessoas, quando morrem, saem daqui, de tal forma identificadas ao corpo, podem ficar numa cama, tal como estavam no último estado da doença, ou podem não conseguir movimentar, ou podem ficar paralisadas porque não desenvolveram o tal corpo espiritual. Portanto, a prática do caminho espiritual é uma assunção, uma identificação com o espírito e o desenvolvimento crescente do corpo espiritual. Nós somos esse ser espiritual que sobrevive à morte do corpo e que deve ultrapassar as constantes manipulações e influências negativizantes que nos são dadas. Obrigado, agradeço a vossa presença. Próximo sábado, farei aqui a apresentação de um outro livro que eu escrevi sobre o modo de orar a Deus. Como é que os humanistas, do Erasmo, como é que eles viam a ligação espiritual no século XV e XVI e como é que essa tradição chegou até aos nossos dias. Será aqui sábado às 3 horas. Muito obrigado.